bem-vindos. Este é o episódio número 4 do podcast No Meio do Mundo. Trazemos a estas conversas mulheres e homens normais, com as suas famílias, com as suas carreiras profissionais, para partilharem um bocadinho connosco o seu percurso, as suas vidas e também o lugar da fé nesse caminho. A inspiração para este podcast fomos buscá-la a um texto antigo dos primeiros séculos da Igreja, que é a carta a Diogoneto. Esse texto faz uma descrição da experiência do cristão, marcada pelas tensões entre a circunstância vital e as exigências colocadas pela fé. E descreve os cristãos como esses homens e mulheres, iguais a todos os outros, sem nada de peculiar, mas que isso sim, vão fazendo as suas escolhas, as suas opções, iluminados por aquilo e por aquele em quem acredito. Hoje temos connosco Ana Costa, 50 anos, professora universitária, casada, mãe de 3 filhos e que nos vem falar um bocadinho deste meio século de vida. Muito obrigado, Ana, por teres aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Isto é a entrevista do meio da vida. É uma entrevista de metade da vida, exatamente. Foi da meia-idade. Bem, Ana, olha, começamos por conhecer melhor a pessoa que está aqui. De maneira que conta-nos um bocadinho o teu percurso, a tua biografia. Sei que tiveste 2 irmãos, entretanto, o teu irmão João morreu, mas se calhar começávamos por aí, pela tua infância. Como é que foi a tua primeira fase da vida? Então, sou a mais velha dos filhos lá de casa. Portanto, a minha mãe Antónia, o pai Luís, uma irmã Sara, que é biológica como eu, e inesperadamente tinha eu já 22 anos e tive um terceiro irmão, como estavas a dizer, já não está entre nós. A minha infância foi uma infância muito feliz. A minha primeira infância foi ao pé do mar. Portanto, quando eu nasci, os meus pais viviam em Matosinhos e, portanto, ainda hoje, quando me faz falta o ar do mar e quando chego ao pé do mar, recordo assim a minha primeira infância. Pronto, vim para Évora com 8 anos. Tivemos ali 2 anos difíceis em que a minha mãe não conseguiu ser colocada aqui em Évora. Eu vim andando. A tua mãe, que é professora? Que é professora primária, que agora está aposentada, claro. Mas foi ali 2 anos familiares complicados em que eu vim andando com o meu pai, era a mais velha, e a minha irmã ficou com a minha mãe e foi difícil familiarmente, mas felizmente houve depois, ao fim de 2 anos, reagrupámos e pronto. Mas o que tenho de memória principalmente é de uma infância feliz. Brincava muito, brincava na rua, sujava as mãos, tinha as pernas sempre todas cheias de cicatrizes e de feridas, porque gostava muito de brincar. Pronto. Foi uma infância bastante feliz. Pronto. Depois da vinda de Matosinhos, viveste sempre aqui em Évora? Vivi sempre aqui em Évora, sim. Até estudar para Lisboa durante um períodozinho de tempo. Sim, vivi sempre em Évora. Primeiro vivemos num apartamento ali junto do Juventude, umas casas que existiam e que os funcionários da Câmara podiam porque o teu pai era funcionário, trabalhava na Câmara Municipal, não é? Exatamente. E aí também tive uma experiência muito, muito agradável de vizinhança. Havia ali vários trabalhadores da Câmara com miúdos da nossa idade, e então era muito simpático. Foi de facto muito simpático. A dada altura andávamos todos nos salesianos, a minha mãe levava toda a gente dentro da sua 4L. Sim, foi um período bastante bom. Pronto, estudei aqui também, fiz toda a secundária na André de Gouveia. Gostei muito da escola, gostei muito do período da escola. É um período muito, muito bom para mim.
Em Évora não tinhas mais família, pois não? Tinha, Ou seja, tinha. tinha a ideia que os teus pais tinham vindo de fora e que portanto, não teriam cá. Eles regressaram ao Alentejo porque era no Alentejo que tinham a família. Não, tinha. Porque a tua família paterna era de Galveias, terra de origem do meu pai. Do teu pai, exatamente. Sim, e a tua mãe? A minha mãe é daqui perto, em Reguengos, temos família em Montoito, em Monsaraz, por aí. Mas sim, tinha duas irmãs da minha mãe a viver aqui em Évora, a minha madrinha, a Amélia, com quem tínhamos de facto uma relação muito, muito próxima, e a minha tia Filipa também. Portanto, a família estava próxima. Por aqui. Estava por aqui. Sim, estava por aqui. A nível familiar, a adoção do teu irmão João terá sido importante. É? Sim. Queres partilhar um bocadinho? É engraçado que às vezes os grandes acontecimentos da vida acontecem inesperadamente, de forma muito, muito inesperada. E embora creio que a minha irmã dirá a mesma coisa, nós sempre tivemos a percepção de que, especialmente para a minha mãe, que gostaria de ter mais filhos. Acho que tivemos pelo menos eu tinha muito esta percepção, pronto, que gostaria de ter tido mais filhos. Pronto. E, portanto, este acontecimento que existiu na nossa vida, de repente, os meus pais virem ter comigo e com a minha irmã em separado, porque eu tinha acabado de casar, portanto já tinha a minha casa na altura em que esta conversa se dá, que tinham sabido que estava um menino, que a minha mãe tinha conhecido a mãe biológica e que gostariam de o trazer a casa para lhe dar algum acompanhamento, tinham ficado a saber que estavam sozinhos. Não foi estranho, não achámos nada estranho. O que foi engraçado foi que depois dele ter vindo a primeira vez foi mais intenso da parte do meu pai, de perceber que a afiliação tinha acontecido, que tinha sido uma coisa perfeitamente natural. Pronto. E foi uma história de... No meu caso, como já não vivia em casa dos meus pais, não é? Tínhamos que procurar muito estar com ele, criar situações em que o João estivesse connosco, mas estávamos ali nos primeiros tempos de casados, portanto o João assistiu ao anúncio de que eu estava grávida da minha primeira filha e vinha muitas vezes à nossa casa e gostava de estar e gostava de fazer bolachinhas connosco e gostava porque de facto não estávamos no dia a dia. A minha irmã ainda estava em casa, apanhou outras coisas que eu não apanhei e eu apanhei outras coisas, mas foi uma experiência extraordinária. Pronto, foi engraçado que depois, durante o processo da adoção, termos tido que ir a tribunal, eu e ela, e a nossa estranheza, não sabíamos o que é que nos iam perguntar. A preocupação tinha a ver com a distribuição de bens, uma coisa que nós não nos tínhamos sequer passado pela cabeça, não é? Era uma questão estranha. Mas pronto, efetivamente passámos esse processo também de legalização do processo de adoção, mas que nos enriqueceu muito acho que nos enriqueceu muito, muito como pessoas, pronto, a família de uma maneira geral, pronto. Infelizmente a vida é como é, pronto, a vida é como é, mas pronto, o João tinha 17 anos quando teve um acidente, portanto ele estava connosco há 8, 9 anos e é assim a situação mais traumática da minha vida, sem qualquer dúvida. A morte do João. Sim, foi muito difícil. Eu acho que quando se perde um irmão, e eu não tenho qualquer dúvida de dizer que perdi um irmão, é difícil por nós e é muito difícil assistirmos ao sofrimento dos nossos pais. É algo que gostaríamos que os nossos pais nunca passassem. Claro.
E portanto tem estas duas reveses da medalha. É um acontecimento que acaba por ser reestruturar toda a família, não é? É um bocadinho. Pronto. Passados tantos anos, eu falava, por acaso falávamos eu e o Paulo este fim de semana um bocadinho sobre isso, porque às vezes é difícil desassociar o trauma da experiência. Mas é essencial que a gente o faça, não é? Quando não falamos do João, que seja a primeira coisa que nos venha à cabeça, que seja o trauma da partida, o trauma da separação, ou a marca que deixa nas nossas vidas, porque de facto é tão maior que isso, claro, não é? É para que a memória dele não seja o trauma, dores, e uma coisa apenas algo doloroso. E às vezes vamos apercebendo que isso acontece, que de facto acontece, mesmo sem nós querermos que isso acontece. Por exemplo, está agora a fazer um ano que faleceu uma das irmãs da minha mãe, a minha tia Filipa, e pronto, foi difícil para a família toda, claro, obviamente, sempre que há uma perda de alguém de que nós gostamos muito, mas percebi, por exemplo, para o meu filho mais novo, que tinha 2 anos quando o João morreu, que foi que ele depois acabou por falar um bocadinho connosco também sobre o grande vazio que é esta memória do João. E a gente, entretanto, tem raciocinado muito, temos tentado pensar sobre o assunto, porque de facto, como nos custa tanto às vezes ainda falar sobre o assunto, acabamos por não falar também das coisas boas e das memórias boas e da experiência boa, e isso é que de facto marca muito mais, ou que devia marcar muito mais a vida. Pronto, faz parte. Mas sim. Há uma pergunta que eu acho que faz sentido colocar-se a respeito destas experiências de perda e de dor, e que é: em que sentido e em que medida é que a fé ajuda ou não, ou ilumina essa experiência de perda? Sem dúvida que ajuda. Para mim, ajuda desde logo de saber que o João está num sítio bom. ter esta percepção, pronto, e que um dia estaremos de outra maneira, pronto. E acho que ajuda muito também. Uma das coisas que me marcou muito, o meu pai, uma das coisas que dizia, e ainda durante o funeral, às vezes as pessoas diziam: é a vontade de Deus. E foi uma coisa que incomodou muito. Claro. E nós, Claro. mas a forma como, e de facto, às vezes ajuda-nos a olhar um bocadinho para as Escrituras. A mim ajudou-me a pensarmos como Jesus tinha chorado a morte de Lázaro e como não quereria a morte do melhor amigo. E pensarmos e transformarmos este discurso, em vez de ser na vontade de Deus, é pensarmos como é que Deus nos ajuda daqui para a frente. Estará connosco neste momento difícil, porque também teve momentos difíceis, e estará connosco a reconstruirmos um bocadinho daqui para a frente. E acho que é a forma como tentamos fazê-lo, e não faço ideia como é que isto se faz sem fé. não faço ideia. A fé não nos protege das experiências dolorosas, pode, isso sim, ajudar-nos a vivê-las e a superá-las. E a superá-las, certo. Que também é diferente de achar que está tudo escrito, e que esse tipo de discurso a mim também me incomoda um bocadinho. Portanto, penso sempre de uma forma como ir daqui para a frente, e que Jesus está connosco quando as coisas correm bem e quando as coisas não correm bem. Ana, voltamos um bocadinho ao teu itinerário biográfico. A dada altura decides ir estudar para Lisboa, e vais estudar o quê? Bioquímica. Como é que te passou pela cabeça estudar Bioquímica? Sempre era o curso que eu queria. Portanto, entrei no... Portanto, desde cedo tinhas claro... Não foi desde cedo, porque não era assim uma coisa que fosse muito, muito conhecida, mas gostava de ciências, gostava da parte experimental, não queria ser professora, gostava de fazer investigação e imaginava-me a ser investigadora. E décimo primeiro conheci a bioquímica enquanto disciplina, percebi que existia,
que existia um curso dessas coisas. Isto, estamos naquela altura em que aparece a ovelha Dolly e os primeiros clones e ali o boom da engenharia genética. Isso era uma coisa que me fascinava brutalmente. Pronto. E fui para a bioquímica a pensar nessa até Não, ovelha Dolly. E nas portas que isso abriria. Sabe, que de facto depois na faculdade acabou por não ser nada a área que acabou por me apaixonar. Pronto, descobri muitas outras coisas, em particular as questões de regulação e das proteínas e tal, e houve muitas outras coisas que acabaram por me desafiar e ficou muito para segundo plano, mas também me mostra que às vezes é bom não ter ideias completamente definidas e quadradinhas sobre as coisas. Abertura. É manter a coisa flexível. Aquilo que possa surgir. É manter a coisa flexível para estar, de facto, ser capaz de aproveitar aquilo que a vida vai trazendo. E tenho assim uma perspectiva. E a vida tem-me mostrado um bocadinho isso. Que há que estar aberto. Dizias que o teu objetivo não era ser professora. Sim. No entanto, depois a vida Exato. foi acontecendo. Um ótimo exemplo. Pronto, fiz o meu estágio de licenciatura já aqui em Évora na universidade e gostei do grupo e entretanto abriram aqui o curso de licenciatura de bioquímica na altura e abriram concurso e eu concorri como assistente estagiária na altura. E pronto, e de facto nós na universidade temos este duplo papel, poder desenvolver investigação e de ser professores, e venho a descobrir que de facto gosto muito de ser professor. Não é tão mau como inicialmente pensava. Era de entrar lá na sala da minha mãe e de ver aquele buliço todo e de haver a corrigir trabalhos sempre noite fora, isso que os professores não fazem nada. Não foi o que eu vi lá em casa. E de facto acabei por gosto imenso. Pronto, gosto muito, é uma experiência muito boa, em particular de acompanhamento de alunos no laboratório, mas também mantiveste também o trabalho de investigação. Sim. É uma parte indispensável de ser professor universitário, portanto é possível ir. É difícil que o tempo é difícil de esticar, mas faz parte irmos desenvolvendo as duas atividades mais ou menos a par. Mas sim, foi uma boa descoberta, não fazia ideia que gostaria tanto, fico satisfeita da vida me ter proporcionado esta oportunidade que eu não esta carreira académica tem correspondido às tuas expectativas, àquilo que olha. Estás o quê? Com 25 anos de trabalho? Sim. Por aí, quase. não é? Sim. Não, precisamente. Olhando para estes 25 anos, olhas com satisfação para o caminho percorrido? Olho com muita insatisfação certas coisas. Às vezes ter pouco dinheiro para... nestes 25 anos? Na vida académica, nos alunos, na cultura, dentro da universidade... Que mudanças, que alterações é que notaste mais? Muitas fases. Eu creio que houve aqui uma fase grande que no país as coisas também estavam complicadas economicamente e que eu vivi um período de alguma dificuldade do ponto de vista da investigação, das verbas de investigação. O meu período de doutoramento foi um período difícil, porque foi ali mesmo quando as coisas fecham todas, eu não tinha projeto, foi ali um período difícil. Vejo que hoje em dia vivemos uma fase diferente, embora às vezes haja dinheiro e seja difícil gastá-lo. As regras sempre complicadas, que às vezes temos vontade de desistir, mas sim, vejo uma fase de renovação e vejo que para a universidade neste momento estamos mesmo, eu acho que a cara da universidade daqui por 10, 15 anos será muito diferente, até porque se irá reformar muita gente e é necessária esta renovação. Portanto, quanto aos alunos, eu gosto muito de dar aulas ao primeiro ano, embora a experiência que tenha com os alunos do primeiro ano seja de um curso que eles não gostam muito da bioquímica, que é assim uma experiência muito desafiante.
muito desafiante, mas estamos também numa fase de grande mudança. As aulas expositivas, como fizemos até aqui, eu pelo menos tinha aqui uma componente expositiva grande da componente teórica, tem que se pensar noutros modelos. As metodologias têm de ser, sim, têm de se adaptar. Tem que se adaptar. Não é só uma questão de cativá-los de outra maneira, é de facto de encontrar formas de construir o conhecimento em conjunto e que lhes diga alguma coisa. Acho que estamos aqui num processo também de muita adaptação. Eu sinto-me muito estimulada a procurar formas novas de chegar aos alunos. Quer metodologicamente, quer desenvolver mais, no fundo, desenvolver mais, porque de facto não aceitam nada bem. Quando as aulas são muito expositivas, chegamos a esta altura e já não temos lá meia dúzia de alunos. Vão por isso simplesmente desagregando, porque já não é uma forma de que lhes diga muito. Temos que ser desafiados todos os dias. É necessário reinventar-se. A própria academia tem de se ir adaptando naturalmente às exigências da contemporaneidade. E tu vais conciliando tudo isto, a tua carreira profissional, com a tua vida familiar. Casaste, és mãe de 3 filhos. Imagino que em alguns momentos não tenha sido fácil conciliar as coisas, porque ser mãe de 3 suponho que deu trabalho. Como é que foi isso? Sim, e eu fiz as coisas, como costumo dizer, às vezes um bocadinho ao contrário, que é, eu quando me doutorei já tinha os 3 filhos. Portanto, sim, havia fases difíceis e senti muitas vezes, senti-me muito partida melhor, sentia muitas vezes em falta em todo lado. Acho que esta era a sensação. Sentia que em casa não estava suficientemente, sentia que no trabalho também não estava suficientemente. Sentia-me muitas vezes em falta. Mas pronto, às vezes digo isto meio a brincar. Às vezes o fim de semana era entre as coisas que tinha que fazer de trabalho e estar com os miúdos e tal. Às vezes, quando estacionava o carro à porta do laboratório, pensava assim: que bom vir trabalhar, porque às vezes não estou cansada. Mas todas estas coisas fazem parte. Todas estas coisas fazem parte. Mas sim, especialmente depois do doutoramento, estava ali muito, muito cansada. O meu filho Zé, às vezes, que é o mais novo, que ainda não tinha ido para a primária, assim, pronto, tinha que trabalhar muitas horas e as coisas só se fazem com trabalho. E ele às vezes ia assim: mãe, as mães dos outros meninos às vezes vão buscá-los à escola. Ele não tinha coragem de dizer mais nada. Fica a sugestão. As mães dos outros às vezes, mas pronto, eu acho que os filhos dão valor às coisas e também ficam a perceber que as coisas só se fazem com trabalho. Pronto. Com esforço e com esforço. Agora os filhos já estão bem mais crescidos. Agora já estão. São todos maiores de idade. Exatamente, já chegaram à maioridade e portanto também já é uma fase de alguma tranquilidade. Sim, é uma fase em que procuramos ajudá-los naquilo que são as decisões deles, tentando orientar, mas tentando não conduzir demasiado, deixá-los tomar as suas próprias decisões. Esse equilíbrio é difícil, não é? Entre a tentação e a vontade de ajudar. Sim. E às vezes de dirigir e por outro lado deixar que eles encontrem o seu caminho e voem sozinhos, que é um objetivo, não é? Temos sempre, pelo menos, ter sempre receio de não largar mais, porque podem necessitar de apoio, mas também não aprisionar demais que não sejam livres de tomar as suas decisões. Tentamos que isso aconteça. Tentamos estar perto, tentamos... De facto é uma fase diferente, mas é igualmente desafiante e bonita também de os ver ganhar as suas asas. Ana, tu és, e por isso te convidamos a estar aqui, uma cristã no meio do mundo.
na tua vida familiar, na tua vida profissional. Queria falar contigo um bocadinho, olha, sobre esse aspecto, sobre esse percurso também da tua vida cristã. Sei que na juventude foi importante a participação num grupo de jovens, se chamava Kyria. Exatamente. Fala-nos um bocadinho dessa Foi. experiência. Foi. Eu sempre fui à igreja com os meus pais, sempre me lembro de ter ido à missa toda a vida. Fui escoteira aqui no 320. Que portanto, a fé não foi uma descoberta, que uma experiência um dia não te caí abriu do cavalo. Exatamente. Não caíste do cavalo em nenhuma estrada de Damasco. Não. Aprendeste a montar-te pequenina. Não. Mas sim, essa experiência de grupo de jovens foi fundamental, porque eu sou bastante racional. Ali na fase da adolescência tinha muitas inquietações, e participar num grupo de jovens para mim foi num grupo de jovens que tinha na altura o Luís Sebastião que estava como orientador e ajudou muito porque era uma pessoa inteligente, muito clarividente e que nos ajudava a perceber que a dúvida era uma coisa que fazia parte, que era indispensável, mas que também nos abria caminhos a respostas. Pronto. E tive muita sorte de ir tendo no meu caminho pessoas que me iam ajudando quando eu ia tendo ali pedras na engrenagem, ainda hoje volta e meia aparecem, mas que me ajudam de forma inteligente a ir procurando que a narrativa me faça sentido. É extremamente difícil se isso não acontecer. Para mim nunca pode ser tudo ou nada. As coisas têm que estar muito sentidas, mas organizadas racionalmente. Não é uma fé racional, isso não faz sentido, não é? Mas uma coisa é mas filtrada pela razão. Filtrada pela razão. Não pode ser absurda. Isso. O absurdo não é muito difícil entrar. Estávamos, portanto, e daí ir encontrando pessoas com quem me sinta à vontade para ir pondo as minhas dúvidas e para ir organizando aqui a minha estrutura de pensamento tem sido fundamental. Foram várias. E para isso contribuiu, por exemplo, a pastoral universitária. Também. Os grupos que quando estavas a estudar em Lisboa frequentaste na paróquia do Campo Grande. E, mais recentemente, as comunidades de vida cristã. Exatamente. Tem sido, sim, todas estas passagens por estes movimentos me têm ajudado a estruturar na fé. Pronto. As comunidades de vida cristã foi uma coisa bastante mais recente. Faço parte do grupo há cerca de 10 anos. Mas que teve aqui um efeito muito benéfico em mim na fase da vida adulta. Para quem nos ouve, nós falamos das comunidades de vida cristã, ou CVX, mas às tantas há muita gente que ouve e não sabe do que é que estamos a falar. Espiritualidade o que é uma comunidade de vida cristã? São grupos que se reúnem, que têm por trás espiritualidade inaciana, há uma estrutura... De Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus. Sim. E que nesta altura da vida, olha, me ajudou muito a encontrar aquela unidade que eu dizia há bocadinho. Portanto, o sentir-me um bocadinho incompleta nas coisas, acho que me ajudou através um bocadinho das ferramentas inacianas, do exame, um bocadinho do discernimento, ou pelo menos de procurar incluir isso na minha vida, me sentir mais íntegra. Unir um bocadinho as várias coisas, ter Jesus no centro, ter Deus no centro da minha vida, mas que as outras coisas façam um bocadinho mais sentido. Ajudou-me bastante nesta fase da minha vida, neste aspecto em particular. Pronto. E depois ajuda-me muito, nós reunimos de 15 em 15 dias, e ajuda-me muito a ter... como se fosse uma âncora que não permite que ande muito dispersa. Portanto, ajuda-me a centrar na oração, a centrar um bocadinho, a centrar a minha vida
ou ir tentando centrar as decisões, as pequenas decisões, naquilo que acho que Deus quer de mim. Portanto, ajuda-me a ir mantendo esta regularidade. Nesse sentido tem sido bastante, bastante importante. A experiência de vida cristã passa muito pela inserção numa comunidade paroquial. Como é que tens feito isso? Qual tem sido o lugar da comunidade cristã na tua experiência cristã? Para mim é fundamental. Para mim ter uma experiência de comunidade é algo essencial. Eu acho que a fé tem estas duas dimensões. Tem uma dimensão muito pessoal, de relação com Jesus, de oração, de relacional. Mas depois tem a componente tem a componente comunitária. E eu sem essa componente fico muito... faz-me mesmo falta. Provavelmente faz falta a toda a gente, mas a mim faz-me particularmente falta de sentir que vivo a fé em comunidade, que tenho uma comunidade com quem posso, que participo, que faço parte e que precisa de mim. Isso para mim acaba por ser um aspecto de integridade fundamental. Creio que dentro daquilo que é a disponibilidade que se tem em cada momento, que tenho conseguido de alguma forma sentir-me integrada na comunidade própria, neste caso Nossa Senhora de Fátima, onde estou a dar catequese. E aí, precisamente, porque este percurso, este itinerário de vida cristã e de experiência de comunidade e destes grupos onde foste participando, há sempre aqui duas dimensões. Há aquilo que nós vamos lá buscar, que precisamos para nos alimentar, para nos ajudar, e depois também há o outro lado, aquilo que damos. Não é? E neste momento és catequista. Há relativamente pouco tempo, há um par de anos, e estás a acompanhar sobretudo grupos adolescentes, jovens, ali nos últimos anos da catequese, não é? Como é que tem sido? Primeiro, porquê essa decisão de aceitar, olha, o desafio de ser catequista, e como é que tem sido essa experiência? Eu acho que a aceitação do desafio surge numa altura em que eu sentia que podia dar um bocadinho mais à comunidade. E também senti que eventualmente por aí podia ser a forma mais em que eu me sentiria bem a contribuir de alguma forma. Eu gosto de falar com os miúdos mais velhinhos. Gosto quando eles me dão muitas certezas de lhes pôr outras perguntas. Para lhes suscitar dúvidas. Não é tanto por aí. Mas às vezes sinto que me respondem muito aquilo que querem, que acham que eu quero ouvir. E é essa parte que eu acho gira. É o que é que profundamente lá está. Pronto. Tem sido uma experiência muito boa primeiro do mundo real, de miúdos que trazem a sua experiência, de experiência muito complexa, pronto, com experiências de vida diferentes, e tem sido uma experiência muito, acho, para mim, muito rica. Pronto, também ver como se relacionam, como integram os miúdos que têm mais dificuldades ou que não se experimentam bem. Tem sido estas pequenas coisas também tem sido uma experiência, acho que rica. Claro que às vezes é difícil, o que é mais difícil é balançar tudo, não é? É usar o nosso tempo de forma equilibrada para não desregular a tal coisa que estávamos a falar há bocadinho da pessoa, no sentido que não está inteira em parte nenhuma. Isto é uma preocupação que tenho e também aqui, não é? Quando nós dizemos que nos comprometemos com qualquer coisa, que este compromisso seja sério, mas que também não destape as outras partes, as outras componentes da vida. Este equilíbrio para mim é o equilíbrio que peço muito
luz para dizer que sim ou para dizer que não, as coisas, a todas estas componentes. Sim. Sim, há modos de conclusão. Este podcast chama-se No Meio do Mundo, invocando esta ideia de que os cristãos são homens e mulheres que estão no mesmo sítio dos outros todos, a fazer vidas normais, mas a viver a sua fé. Achas que é difícil hoje ser cristão no meio do mundo? Como é que tu experimentas isso? Acho que é desafiante, como sempre foi. Por exemplo, tenho sentido relativamente aos miúdos no grupinho que tenho acompanhado, que talvez seja mais difícil hoje do que alguma vez, no sentido de não estar tanto na moda, de ser preciso dar a cara. Mas também, e isso foi uma experiência gira, por exemplo, das jornadas, foi eles sentirem uma alegria imensa de repente verem que não são únicos, que não são poucos que e que não se afirmam cristãos com vergonha. Foi de facto assim uma experiência tocante. Esta participação nas Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa. Em Lisboa, exatamente. Vou um bocadinho como a música que escolhi. Eu acho que os cristãos têm que ser ponte, têm que estabelecer pontes, têm que cruzar as pontes. E portanto eu acho que fazem muita falta no mundo. E portanto termos mais esta, se calhar tenho que falar por mim, mais que outra coisa qualquer. Para mim, ser cristão no mundo é ser capaz de fazer pontes e cruzar essas pontes, estar capaz de ser um bocadinho, como se diz, fermento, não é? Não é procurar ter a vida de certa forma iluminada e ir tomando decisões que ajudem que ajudem a construir um mundo melhor. Se isso é muito, acho que é muito velado muitas vezes, não tem que ser uma declaração pública todos os dias, mas que se alguém olhar para a nossa vida e se perceber que tentamos fazer diferente, fantástico, mas provavelmente só tentamos fazer bem, e se tentarmos fazer bem, se calhar já estamos a ser fermento no mundo, fazer pontos. É uma excelente maneira de encerrarmos aqui a conversa. Nós pedimos sempre aos nossos convidados que escolham uma música. Tu já fizeste um bocadinho de referência à que escolheste. Qual é a canção? Chama-se Los Puentes. Ouvi a semana passada, porque estive num concerto do Jorge Drexler, de quem gosto muito, e ouvi esta música pela primeira vez e a letra tocou-me profundamente. Porque de facto, numa altura em que o mundo parece que se fecha e que quer criar muros, de facto a grande importância de sermos pontes e de existir quem as construa e quem as atravesse. Pronto, fala um bocadinho disto da letra. Uma ideia muito bonita para encerrarmos aqui a nossa conversa. Agradecemos àqueles que tiveram a paciência e o desejo de estarem connosco, de nos acompanharem. Ana, muito obrigado. Obrigada pelo desafio. Por teres partilhado connosco um bocadinho da tua vida e despedimos-nos enquanto ouvimos então Los Puentes de Jorge Drexler. Muito obrigado. Que tiende un puente y el valiente que lo cruza. Que viva todo aquel valiente que tiende un puente y el valiente que lo cruza.